especial. Em debate estará o papel do mercado de capitais na retoma, incluindo as recentes recomendações da OCDE. Chamo ao palco, para este choque de ideias, Fernando Alexandre, professor associado com a agregação da Universidade do Minho, Ricardo Paes Mamed, professor associado e subdiretor do Departamento de Economia Política do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e Rui Alves Veloso, jornalista, editor de Economia da RTP, que irá moderar o debate. É assim. Ora, bom dia a todos. É a primeira vez que fazemos um choque de ideias fora do estúdio. Saímos, portanto, de casa para, pela primeira vez, fazermos isto com o público. Não deixa de ser uma estreia, espero que corra bem. Com certeza que os nossos ilustres comentadores já estão habituados a este tipo de coisas. E quero também agradecer, em meu nome e em nome da RTP, o convite da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários para termos a oportunidade de fazermos este programa neste formato, neste evento que é absolutamente relevante. Mas não é para me ouvirem que aqui estão. E, portanto, vamos ao que interessa. O ponto de partida para este debate é até que ponto é que o mercado de capitais pode ajudar a retoma nesta crise sem precedentes que o mundo, que o país vive. Fernando, esta pode ser a pergunta óbvia. Em que medida é que pode ajudar, se é que pode ajudar à retoma? Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite à CMBM, com muito gosto que estou aqui. O mercado de capitais, como aliás todas as formas de financiamento, vão ser fundamentais nos próximos tempos. Primeiro, porque o embate da crise que estamos a viver ainda se vai sentir, a banca vai senti-la, as empresas vão senti-la porque vão, de certeza, ou provavelmente ter algumas restrições de crédito, porque todo este processo das moratórias está a pesar no balanço dos bancos, mas, obviamente, todo o capital que vier das diferentes formas vai ser muito importante. Como eu estava a dizer, numa primeira fase para aguentar este embate e depois a seguir nós vamos ter enormes desafios porque nós vamos precisar de investir, vamos precisar de ter as empresas a acompanhar o plano de recuperação que o Governo de Portugal está a preparar, financiado parcialmente com fundos europeus, mas que obviamente tem que ser acompanhado por investimento das empresas. E por isso... Não há uma tradição muito grande das empresas em Portugal recorrerem ao mercado de capitais, de forma generalizada. Mais normalmente as empresas recorrem ao financiamento bancário. Portanto, sempre que querem financiar um projeto ou com alguma coisa, recorrem e tradicionalmente vão à banca. De que forma é que é possível mudar essa mentalidade? Bem, no meio de uma crise não vai ser fácil, ou seja, nós para termos um mercado de capitais vibrante, precisamos de uma economia vibrante. E a economia portuguesa não é vibrante já há décadas, não é? E por isso, ou seja, nós não podemos analisar as debilidades que nós temos no funcionamento do nosso mercado de capitais sem termos em conta isso. Ou seja, nós temos uma economia que perdeu dinâmica, perdeu pujança nas últimas décadas e isso, obviamente, depois refletiu-se nessa dinâmica do mercado de capitais. O relatório da OCDE tem muita informação interessante sobre a evolução do mercado de capitais nas últimas décadas em Portugal e, de facto, nós tivemos uma dinamização do mercado de capitais nos anos 80 e dos anos 90, associada a um grande crescimento da economia, associada às privatizações. Muito por conta também das privatizações, não é? Com essa dinâmica toda, e aquilo que nós temos nas últimas décadas é, de facto, quase o mercado de capitais esvaziou-se e deixou de ter um papel muito relevante no financiamento das empresas. Mas, obviamente, é importante inverter isto e tem que haver estratégias para isto, porque nós sabemos da última crise também, que uma das debilidades das empresas portuguesas foi precisamente a sua dependência de fundos externos, fundamentalmente de bancos e fundamentalmente crédito de curto prazo. E há vários trabalhos sobre a economia portuguesa que mostram isso. As empresas que ficaram mais limitadas na sua capacidade de investimento e por isso na sua capacidade de reação à crise foram precisamente as empresas que estavam mais endividadas e, sobretudo, mais endividadas com endividamento de curto prazo.
E por isso tem efeitos, ou seja, numa altura em que nós precisamos, por um lado, todos os mecanismos de apoio que foram criados no âmbito da pandemia vieram permitir acomodar o choque do lado das empresas nesta primeira fase. Mas, como eu estava a dizer há pouco, primeiro é preciso garantir que as empresas se aguentam, primeiro, e que os bancos têm capacidade de ir garantindo liquidez às empresas, sobretudo aquelas que estão a sofrer o choque de uma forma mais aguda. Mas depois a seguir, e esse é o grande desafio, e acho que é para isso que nós também temos de estar a olhar, é que nós vamos precisar de pôr nós não vamos ter um plano de recuperação só com investimento do Estado, e os fundos da União Europeia têm que ser direcionados para dinamizar a economia, que depois tem que ser, obviamente, com investimento privado. E o investimento privado tem que ser financiado. Pode haver uma parte que virá como tem vindo nos últimos anos, e tem sido muito importante, há uma parte que é relativamente omissa neste relatório da OCDE, que é a parte dos fundos europeus, ou seja, grande parte do investimento nos últimos anos foi alavancado por fundos europeus. Esses fundos vão ser muito importantes nos próximos anos, mas as empresas têm que ter capacidade também de participar, e têm que ter fundos próprios, têm que ter também financiamento da banca, e nós vamos ter aqui desafios muito grandes, do meu ponto de vista, e por isso é que o mercado de capitais vai ser ainda mais importante, e eu acho que aí vai ser mais importante, é que o tipo de investimento que nós precisamos, isto é uma questão que já é discutida há muito tempo, mas acho que se vai notar mais agora, até pela questão das dimensões que a União Europeia definiu como muito importantes, a dimensão da sustentabilidade e a dimensão da digitalização, que implica investimentos com uma perspectiva de mais longo prazo, e a banca não está muito preparada para isso. Ou seja, nós estamos a falar muitas vezes de investimento em capital intangível, disso estamos a falar, de ativos intangíveis, e a banca não tem vocação para isso. Ou seja, pode mudar um bocadinho, mas a verdade é que não tem, porque até do ponto de vista da sua atuação, a banca tem que garantir os depósitos, e por isso tem que ter garantias. Portanto, há necessariamente que não são muito fáceis. Há uma fáceis. transformação que tem que acontecer. Ricardo, o mercado de capitais é de facto uma chave para a retoma? Ou não é fundamental? Nos próximos tempos não é de esperar que tenha um papel fundamental, porque o mercado de capitais, neste momento, não tem muito espaço para afirmar as suas potencialidades. A retoma que existir vai depender muito da mobilização de fundos públicos. Atenção que não podemos fazer uma separação entre fundos públicos e dinamização dos mercados de capitais, porque parte do papel dos fundos públicos tem sido dinamizar vários segmentos dos mercados de capitais. Eu relembro que ao longo dos anos, ao longo dos vários quadros comunitários de apoio, a parcela que foi dirigida para financiamento por capital próprio, seja através do estímulo ao capital de risco, aos business angels, é uma parte da intervenção dos fundos europeus e, portanto, não há aqui uma distinção entre fundos europeus e financiamento da atividade privada e nem sequer do sistema financeiro. Também relembro que tem havido um peso crescente de financiamento de linhas de crédito, que são linhas de crédito geridos pelos bancos, que fazem parte do sistema financeiro como um todo. Agora, a verdade é que nós não estamos a viver uma crise financeira como vivemos há uma década. Podemos vir a vivê-la, mas não a estamos a viver neste momento. Neste momento estamos, pelo contrário, numa situação em que há uma enorme abundância de crédito em condições que são muito favoráveis, tirando ou não partido dos instrumentos de política pública e, portanto, nós estamos numa fase em que o principal entrave à reforma não está do lado do acesso a financiamento. O principal entrave à retoma neste momento está do lado das expectativas e da ausência de investimento em geral, a ausência de investimento por escassez de procura, por expectativas incertas sobre o futuro e, como em qualquer crise clássica, é preciso que haja mecanismos que reponham a certeza na atividade económica. E os mercados de capitais, nós não devemos falar no singular porque, na verdade, chamamos mercado de capitais a instituições e a dinâmicas económicas muito diversas. Os mercados de capitais, na verdade, só começarão a ser reativados quando as expectativas estiverem tranquilizadas. Por isso é que nós, no ponto de vista, não devemos ter uma atitude que seja manicaísta em relação à diferença entre
papel do setor público ou do setor privado. Vem nos livros desde há pelo menos 90 anos que, no momento em que a generalidade da atividade económica está paralisada por um problema de expectativas, há poucos agentes económicos que tenham força e dimensão suficiente para ter uma atitude que seja contra o ciclo e que ajudem a relançar a atividade. E esse é o papel clássico do investimento público. A discussão fundamental não é se deve ser o investimento público ou o privado, ambos têm de estar presentes. A questão aqui fundamental é os timings envolvidos e, acima de tudo, a qualidade do investimento que é feito. Fernando, um dos pontos, até foi o mais mediático, de quando foi apresentado esse relatório da OCDE sobre o mercado de capitais em Portugal, foi a sugestão de que o Estado devia avançar com a colocação em bolsa de empresas públicas. Para dar o exemplo também, há empresas públicas com capacidade para estarem em bolsa? Há condições, a começar, e é uma boa sugestão ou não? Já agora? Começar pela Caixa Geral de Depósitos. Que implicava que o Estado deixasse de ter 100% do capital, não é? Sim, exatamente. Ou seja, a partir do momento em que se coloca uma parte do capital em bolsa, deixa de ser. E isso eu acho que tem imensas vantagens, porque um dos problemas que nós temos nas empresas públicas muitas vezes é a falta de escrutínio, é a falta de transparência e, obviamente, colocar as empresas públicas no mercado obriga a que as empresas que se rejam pelas regras do mercado. E desse ponto de vista, claramente haveria vantagens, para além de diversificarem as fontes de financiamento e não estarem simplesmente dependentes quer dizer, por exemplo, a questão que aconteceu com a TAP, não é? Ou seja, ainda ninguém percebeu para onde é que vai aquele dinheiro todo, não é? Estamos a falar de 1.000 milhões de euros e há muito pouca visibilidade sobre o que é que vai acontecer, qual é que é o plano de reestruturação, a própria administração, essas coisas todas, não é? Obviamente há vantagem nesse sentido. Não quer dizer que, no caso de algumas empresas, faça sentido, pois é preciso, obviamente, olhar para a situação económica ou financeira de cada uma delas, mas eu acho que é algo que não deve ser posto de parte. Por exemplo, no caso da TAP, a TAP não teria, se calhar, condições para estar, não é? Não cumpriria uma série de condições, mas... A TAP, aliás, chegou a ser uma das empresas em que se falou que podia... Mas é um caminho que eu acho que devia ser feito, ou seja, se precisa de capital, isso obriga a que a empresa se posicione, de facto, numa lógica de mercado, que, aliás, é da forma que ela tem que estar, até de acordo com as regras europeias. Ricardo, tem cá uma suspeita que não concorda de 100% com o Fernando no caso da privatização, em termos de colocação em bolsa da Caixa Geral de Depósitos. Não sei, é uma suspeita minha. Bom, quer dizer, eu acho que com a história recente que temos de Portugal, achar que o facto de uma empresa ser pública ou privada é o que vai determinar o seu grau de escrutínio e a dificuldade, maior ou menor dificuldade em que as práticas empresariais venham a representar um problema sério para o país, devemos pôr um grão de sal neste tipo de análise, porque sabemos que temos problemas em cima das costas que têm a ver com empresas que estavam cotadas em bolsa e isso não impediu que os problemas de escrutínio existissem e fossem particularmente sérios para a nossa economia e para a nossa sociedade. O debate sobre o papel dos mercados de capitais em Portugal, eu acho que nós temos de ter algum cuidado da forma como o colocamos. Mas deixa de focar, Ricardo, aliás. Faz ou não sentido colocar empresas públicas em bolsa, já agora? Eu gostava de chegar lá. Ok. Acho que há aqui uma perspectiva que está presente neste relatório da OCDE, que parte de um pressuposto. Os primeiros dois pressupostos, acho que toda a gente, com o mínimo de informação sobre a economia portuguesa e não só, tem de concordar. O primeiro é que é difícil haver inovação e transformação estrutural sem investimento que esteja comprometido em prazos mais longos. Isto é algo que é mais ou menos consensual na literatura internacional. Em segundo lugar, que Portugal tem um problema, que o Fernando já referiu aqui, que é o peso da dívida de curto prazo como instrumento crucial de financiamento das empresas é predominante e isso é um problema. Isto significa, não nos diz, a constatação deste problema não nos diz como é que este problema se resolve. Pode-se resolver de muitas formas diferentes. O que sabemos é que deveria haver uma menor dependência da dívida de curto prazo e, portanto, menos recurso a crédito bancário de prazos mais tipicamente para financiar necessidades de liquidez e que acaba por assumir uma dimensão enorme e que é um problema em momentos de aflição financeira. Agora, isto não nos diz, primeiro, qual deve ser o peso relativo da dívida de longo prazo ou do capital próprio.
e não nos diz como é que, se assumirmos que o capital próprio é que tem uma importância relevante, como é que esse capital próprio das empresas portuguesas deve ser reforçado. E eu creio que incorremos aqui num risco que é achar que o mercado de capitais, e por mercado de capitais, basicamente, não é só isto, e o relatório da OCDE fala muito mais do que isto, mas a primeira coisa que nos vem à mente é bolsa e emissão de obrigações. Quando, na verdade, as soluções que existem para financiamento de empresas são muito mais diversificadas do que bolsa e obrigações. E em relação a isto, há duas coisas que eu acho muito importantes numa análise que queremos fazer sistemática sobre este assunto. A primeira não é específica de Portugal, os estudos sobre inovação a nível internacional e particularmente centrados nos Estados Unidos questionam sistematicamente o papel dos mercados bolsistas no impulso à inovação. Por uma razão muito simples, é que ao longo dos anos, ao longo das décadas, das últimas 3, 4 décadas, os mercados bolsistas foram cada vez mais pressionados, isto é, as empresas que têm o seu capital espalhado em bolsa, cada vez mais têm a sua gestão, as suas opções de gestão avaliadas com base em distribuição de dividendos e, portanto, na verdade, preocupações que são de curto e médio prazo, não são de longo prazo. Portanto, uma das coisas que os estudiosos de inovação, aqueles que se dedicam mais à articulação entre a inovação e o mercado de capitais, dizem é fundamental encontrar alternativas ao financiamento através da bolsa, do espalhar capital em bolsa, se o objetivo é financiamento de longo prazo. Portanto, se eu estou de acordo com a ideia de que o financiamento de longo prazo, com capital próprio, é um elemento essencial para o desenvolvimento da economia portuguesa, tendo em conta as suas principais debilidades, não estou de todo convencido que a dinamização do mercado de capitais seja a melhor resposta possível. Isto não significa que eu não acho que seja necessário dinamizar o mercado bolsista em Portugal. Vejo vantagens nisso, simplesmente não faço uma ligação tão direta entre isso e os problemas estruturais do país. Em segundo lugar, creio que há demasiada tendência para se misturar aquilo que é a dinâmica do mercado, as necessidades de financiamento das empresas, por um lado, e a mobilização das poupanças para os mercados de capitais, por outros. É óbvio que se a nossa perspectiva for nós queremos dinamizar o mercado bolsista em Portugal, ou, de uma forma mais geral, nós queremos dinamizar os investimentos nos mercados de capitais em Portugal, as duas coisas vêm juntas. Mas nós temos de nos lembrar de uma realidade muito básica, de alguma forma já foi aqui referida, que é, num mundo globalizado, esta ilusão, que é uma ilusão sistemática na análise económica, em particular na análise da economia portuguesa, de que há uma relação estreita entre poupança e investimento, é verdadeiramente não compreender como é que o mundo funciona hoje. Porque a poupança e o investimento não estão estritamente ligados. Não estariam estritamente ligados numa economia fechada, numa economia aberta, com livre circulação de capitais. Nós podemos perfeitamente convencer a generalidade das famílias portuguesas a passarem a investir uma maior parte da sua poupança nos mercados de capitais. E isso não nos dá garantia nenhuma à partida, se não tivermos em atenção a forma como esse investimento é feito, não nos dá garantia nenhuma de que essa poupança vai servir para financiar empresas portuguesas. É diferente aquele caso que esteve aqui a ser discutido das fintech, é um exemplo claro de como a poupança pode estar diretamente relacionada com o investimento em empresas que nós conhecemos, sabemos quais são. Mas a maior parte do investimento, se pensarmos em fundos de investimento, os fundos de investimento não têm de fazer as suas aplicações em Portugal, portanto não há nenhuma ligação direta. E quando falamos desta ideia de pôr capital de empresas públicas em bolsa, estamos a partir do princípio que há uma relação direta entre as duas necessidades. Para além disso, estamos a ignorar, mas isso agora é ser uma conversa mais longa. E vamos ouvir o Fernando também. Que supostamente, aquilo que define uma empresa pública é que os seus critérios de gestão não devem ser exatamente iguais aos de uma empresa privada. Não quer dizer que não tenha de ser eficiente. Agora, simplesmente o seu objetivo não é a redistribuição de dividendos para acionistas, não é? E, portanto, quando estamos a pôr uma empresa pública em bolsa, nós estamos a assumir que essa empresa pública deve ter como objetivo fundamental a distribuição de rendimentos pelos acionistas. Isto introduz uma lógica que não é nada certo que seja assim que nós queiramos que as empresas públicas sejam geridas. Fernando, e não temos muito tempo, portanto, peço-vos brevidade na resposta, que já apareceu aqui um recado a dizer que não temos muito tempo. Em Portugal há um problema de mentalidade dos empresários, no sentido de não quererem abdicar do controle das suas empresas, ou seja,
olham com desconfiança para a dispersão do capital em bolsa, para não terem o controle total das suas empresas, ou há poucos estímulos à entrada, por exemplo, em bolsa ou ao acesso ao mercado de capitais? Eu acho que há Ou as duas coisas? As duas coisas, e há mais coisas. E por acaso acho que é uma das lacunas, para mim foi a lacuna mais séria que eu encontrei no relatório da OCDE. Nada é dito sobre a gestão, sobre a qualidade da gestão. E a qualidade da gestão em Portugal ainda deixa muito a desejar, ou seja, nós temos níveis de qualificação nos gestores relativamente baixos, e isto afeta a própria gestão financeira das empresas. Eu tenho um paper agora que está disponível, ainda como working paper, onde nós mostramos exatamente que a composição da equipa de gestão, o facto, a escolaridade, a experiência na área de finanças, a experiência numa multinacional, a experiência numa empresa exportadora, determina ou tem um efeito na probabilidade de uma empresa cair numa situação de financial distress e tem um efeito também na recuperação posterior dessas empresas. E por isso há uma dimensão da gestão financeira e da estrutura de capital da empresa que tem a ver com a equipa de gestão. Isto depois liga com aquilo que o Rui está a dizer, que é, obviamente, nas pequenas e médias empresas, elas têm uma estrutura de gestão... Que é a maioria do nosso tecido empresarial, também acho que a larguíssima maioria. Sim, mais de 90%. Nós estamos a falar, no fundo, de 4 ou 5 mil empresas que são médias e grandes, é basicamente isso. Ou seja, estou a falar de empresas com mais, quando dizemos médias, acima de 50 trabalhadores. É isto, temos cerca de 5 mil empresas com essa dimensão. São muito poucas mesmo. Mas são poucas, mas têm um peso muito grande no emprego e no investimento e nas exportações. E estas empresas têm estruturas de gestão, algumas delas, quando passamos para as médias, já bastante sofisticadas. Ou seja, agora por acaso não tenho de cor, mas praticamente todas as estruturas de gestão têm diplomados, mesmo o share de diplomados é bastante elevado. Tem o share de empresas que têm uma percentagem de alguém que veio de outra empresa com experiência na área financeira ou em multinacionais também é muito elevado. Nós no Working Paper temos os dados todos sobre isto, as estatísticas todas disto. E o que nós vemos é que, de facto, isso faz muita diferença. E por isso a forma como as empresas se posicionam na gestão e depois na forma como elas abdicam ou não de uma parte do capital, tem a ver também com essa questão dessa lógica financeira que muitas vezes nas empresas pequenas e médias tem uma estrutura... Ou seja, não é tanto um problema de incentivos, é um problema também da gestão. Concluo isso das suas palavras. Quer dizer, nós depois temos sempre aqui os dois lados da questão. Vamos ver uma coisa. As empresas, primeiro, há muitas empresas interessantes neste momento em Portugal. Há empresas que estão a ser compradas por empresários estrangeiros, porque há muitas formas, de facto, de introduzir capital na economia. Isto não tem que ir para a Bolsa, mas nós temos muitas empresas importantes, não foi só na banca. Ou seja, nós quando temos o setor financeiro fora da Bolsa, resulta em grande parte disso. Ele foi adquirido por capital estrangeiro e muitos desses bancos que compraram outros bancos tiraram-nos da Bolsa Portuguesa. Isto acontece em muitas áreas. E, obviamente, quando nós temos esse tipo de abordagem, ou seja, de aquisição de empresas, isso é outra forma de adquirir o capital. No caso das empresas pequenas e médias, que têm uma estrutura muito familiar ainda, têm mesmo muitas, aí eu acho que naqueles casos que são interessantes, que é preciso identificá-los, eu acho que há bancos que estão a fazer isso, há muitos no fundo, muitos atores do mercado de capitais que estão atentos a essas empresas e que estão a fazer, junto dessas empresas, alguma, digamos, mentoria, de lhe propor novas abordagens, mas a verdade é que nós até aqui, o que é que tivemos? Tivemos todos os incentivos para a dívida, ou seja, todos os incentivos, quando o Ricardo diz há uma desconexão entre o investimento e a poupança nas economias. Isso aconteceu de facto. Mas a verdade é que a grande parte das poupanças que são geradas em Portugal ficam em Portugal e são, na parte financeira, colocadas nos bancos, em depósitos à ordem e depósitos a prazo. E são, de facto, depois os bancos que têm capacidade de financiar as empresas, porque têm essas poupanças dos portugueses. A poupança também é uma forma de financiamento importante, só que neste caso foi através da banca. E todos os incentivos, mesmo do ponto de vista fiscal, foram no sentido do endividamento. Ou seja, hoje as taxas de juros são muito baixas, é um incentivo para a forma de financiamento ser externa e ser por endividamento.
E do ponto de vista fiscal, de facto, nós tivemos, já foram reduzidos esses incentivos, foram agora introduzidos incentivos para o aumento dos capitais próprios nos últimos anos, mas a verdade é que os incentivos era para o endividamento, porque a capacidade de dedução da despesa em juros era brutal, mesmo, e até 30% do EBITDA, se não me engano, nas grandes empresas. Era 3 milhões ou 30% do EBITDA, era brutal. Ou seja, nós podíamos ter grandes empresas a endividarem-se em centenas de milhões de euros por ano e a deduzir os juros todos. E, obviamente, este capital é muito barato. Quer dizer, isto depois é difícil comparar a vantagem que isso teria com capitais próprios. Ricardo, é o empresário que não quer abdicar do controle da sua quinta ou a coisa não é muito incentivadora de acesso a mercado de capitais e procurar alternativas aos bancos? Ou as duas coisas? Vou já responder a essa pergunta, só 30 segundos, fazer um comentário curioso, porque uma das coisas que nós sabemos é que esta ligação entre poupança e investimento tende a ser mais estreita em países onde os mercados de capitais são menos desenvolvidos. Portanto, parece quase que o que estamos a sugerir é, se queremos aumentar a poupança e assegurar que ela fique em Portugal, então o melhor é não deixarmos os mercados de capitais desenvolverem-se muito. Mas, enfim, eu sei como é este que o Fernando tem em mente. Eu não menorizo por completo explicações de natureza cultural, embora normalmente não goste de explicações. A ideia de explicar as crises porque os países são preguiçosos ou porque não têm ética de trabalho ou porque qualquer coisa desta faz-me sempre muita confusão, até porque lembro-me sempre que no início do século XIX se dizia que os alemães eram vigaristas e que os japoneses eram preguiçosos. Portanto, este era o discurso que vinha nos debates sobre o desenvolvimento dos países no início do século XIX. Eu não creio que as culturas desses países se tenham alterado radicalmente. Admito que haja alguma tendência para que empresários de empresas de dimensões mais pequenas sejam muito agarrados ao controle da gestão e, portanto, se sintam pouco preparados mentalmente para abdicar desse controle, mas vale a pena nós partirmos do pressuposto que este problema existe em Portugal como existe na generalidade dos países, sendo que há países que, por terem muito mais empresas de pequenas dimensões, a intensidade desta tendência para os empresários quererem manter o controle da gestão é maior. Eu acho que aqui nós temos de levar a sério, o relatório da OCDE toca um pouco nisto, mas do meu ponto de vista é o tema que mais merece discussão em Portugal, é a questão da dimensão das empresas. É uma questão, eu concordo com o Fernando, na ideia da qual temos aqui um elemento ainda de qualidade de gestão para resolver, poderemos ter de práticas de gestão, de práticas de gestão financeira, inclusive, mas nós temos um problema sério do ponto de vista da dimensão das empresas. Também temos um problema sério em termos de estrutura produtiva, já agora, porque, por exemplo, quando olhamos para o peso do capital de risco em Portugal, vemos que o peso de capital de risco é muito pequeno. Nós não conseguimos perceber esse pequeno peso do capital de risco se não percebermos a estrutura produtiva, porque em países onde o peso, por exemplo, das biotecnologias é muito grande, o capital de risco tende a ter muito mais peso pela simples razão de que é um tipo de setor que se baseia muito mais pela sua própria natureza em capital de risco do que noutras formas de financiamento. Mas voltando à questão da dimensão para concluir a dimensão das empresas, nós temos que perceber que a dimensão das empresas é uma consequência, mas também é uma causa do fraco desenvolvimento dos mercados de capitais. E o desenvolvimento das empresas é algo que demora muito tempo e, portanto, as propostas que aqui estão são, na verdade, eu também, como Pedro Castro Almeida disse na sessão anterior, sou muito cético em relação a medidas de incentivos fiscais. Acho que os incentivos fiscais é a preguiça dos decisores políticos ou de quem propõe medidas de política. Geralmente os incentivos fiscais fazem muito pouco pelo desenvolvimento das economias, nomeadamente quando são pouco enquadrados em políticas mais abrangentes. No relatório da OCDE, aquilo que me parece de facto mais relevante e que acho que deveríamos passar mais tempo a discutir é todas as medidas que incentivam uma maior consolidação de empresas, a um maior crescimento, e isso é a preocupação que me parece fundamental. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença, por este choque de ideias especial. Haverá com certeza muito mais, e esse talvez possa ser um tema que possamos retomar em estúdio um dia destes. Na segunda-feira aproveita a oportunidade para fazer publicidade. Na segunda-feira estes dois senhores estarão a falar, é o dia da entrega no Parlamento do Orçamento do Estado para 2020 e eles estarão em estúdio também a comentar aquela que será a proposta do Governo. Da minha parte, mais uma vez, obrigado pelo convite da CMVM.
Obrigada aos três pelo vosso contributo. Esta estreia com o público penso que terá corrido muito bem. Passo agora para inglês e para a última sessão desta manhã. The next panel will start with a main talk about the trends in sustainable investment and corporate responsibility, which will be held in English between Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach of the CFA Institute for the Europe, Middle East and Africa, and Pedro Matos, Academic Director of Richard A. Mayo Center for Asset Management of the University of Virginia, Darden School of Business. Afterwards, the debate will proceed at the round table here at the museum. I ask those participating in the round table to take their places on the stage. Fernando Faria de Oliveira, President of the Portuguese Banking Association, APB, Associação Portuguesa de Bancos. Isabel Ucha, Chief Executive Officer at Euronext Lisbon. And João Castelo Branco, Chair of the Executive Committee of SEMAPA. The session will be moderated by Rita Oliveira Pinto, Advisor to the CMVM Management Board. De moderar aqui esta discussão sobre tendências de investimento sustentável e responsabilidade social, que é um tema que está no topo da agenda e com o qual a CMVM tem estado muito comprometida. Aliás, elegeu este tema como a conferência anual desde há 2 anos, quando ainda nem se falava muito deste tema. E antes de fazermos esta discussão presencial, temos o prazer de ter a Josina and Pedro that are with us to discuss also these issues. Just to refer that Josina within the CFA has been promoting the debate on ESG topics, and in particular in governance and ethical issues, topics that she's very keen on. And Pedro Matos has recently conducted a research and made a critical review on ESG and institutional investing that was published by the CFA. Thus, I invite Pedro and Josina to debate the main findings of this research, and also to share with us the trends and challenges of the ESG topics around the world, because each of you covers parts of the world. So the floor is yours. Thank you. Thank you very much. I don't know who will. Pedro, do you want to start with your main findings and then ask Josina to comment? Obrigado pelo convite da CMVM. Obrigado. Dado o Covid, é pena não conseguir estar aí com vocês em Lisboa. Eu sou português e vivi uns anos em Macau, por isso tinha uma afinidade particular aí com o Museu do Oriente. So I'll pass to English now, Josina. I wanted just to confirm that you guys can see the slides, if that was fine. Yes, perfect. And so I'm here at the University of Virginia, and it's a bit early in the US. I was able to catch some of the morning keynote from IFAMA and some of the discussion on the EU Sustainable Finance Plan. And I want to hear more from Josina, that she has a better sense of what's going on in Europe. And also I got a little bit of the Portuguese panel. So as you said, I'm going to highlight some of the survey on ESG investing, and it's a long survey, it's 57 pages long, and there's a lot of academic work there. And also the survey was pre-COVID, and I want to talk a little bit about the COVID environment we're in. So next slide, please.
Perfect. Thank you. Obrigado. So ESG, or responsible investing, is investing according to things that are not in traditional accounting, things that you don't see in the company's books, like the environmental dimension, carbon emissions, pollution, resource use. On social, you have social concerns like how is the company relations with its workforce, customers, with communities. And for G, think about how is the company aligned with its shareholders, how independent is the board, and so forth. When we think about SRI, or social responsible investing, or ESG investing, as trying to reduce these risks. Things like the Enron fraud in governance, the BP Horizon oil spill in the environmental damage, or Volkswagen Dieselgate, the Facebook personal data breach on affecting its customers, or now in Europe you have the Wirecard fraud, which is ongoing. So what is driving this focus on ESG? Well, one, investors are more and more deploying assets towards achieving these ESG goals. And you have campaigns by the big asset managers around the world, the BlackRocks, the State Street, the Vanguards, coming out and reinforcing these principles. And on the other hand, you also have corporations coming out with statements about the purpose of their business and putting the value of customers, employees, suppliers, and communities before shareholder value. So next slide, please. So there's no consensus exactly on ESG, but I would say that the most active area of research is associated with the risks of climate change. And this is because of the increase in greenhouse gas emissions, and those would be the physical risks, because this will start to materialize and have already. The transition risk, as we adopt all technologies towards the new forms of energy, and some assets may be stranded, like oil, etc. But also the regulatory risk, as different regulation will come about in Europe, as we heard from the EU Sustainable Finance Action Plan, and Josina, again, will talk more about that. But also in the US, there's a lot of debate whether this should or should not occur. And actually, depending on the administration one has out here, you see different flavors. So next, please. So in my survey, what I did was I studied the role of institutional investors. They now hold 75% of shares in the US, 40% of outstanding shares worldwide. The number is a little bit smaller for Portugal, but they mostly invest in stocks, and we don't invest in stocks ourselves. We go through mutual funds, pension funds, and other products. And they particularly focus on G, on corporate governance in the beginning. And there's a lot of academic study I refer in the book about the increased value of the companies that have better corporate governance. And so in the first wave, investors were very interested in improving the corporate governance of the companies. And I would say the conclusion was they were not 100% successful in the 1980s or 90s, but then there's a more recent wave with hedge fund activists that are more actively pushing that. And then in my work, which is the last 20 or 15 years I've been here in the US, and before that, even my PhD, I studied also how is this panning out in other countries. So after these developments in the US, how is foreign investors, how are they exporting good governance to other markets? And I find a lot of evidence for that. Again, I refer you to the literature review. And then the last thing I want to say is there's a big debate now about investors becoming too big, if you like. And the big three would be BlackRock, State Street, and Vanguard out here. And they're dominant in the sense they hold 25% of stocks in the US, and that share is growing around the world. So let's talk about ENS, which is the next, next, please. ENS is sort of the new thing, and in terms of the academic, and there's still 50 years, we're celebrating this very famous article in the New York Times by Milton Friedman, the Chicago School of Thought. I was taught under, I studied at Nova, and I'm a trading economist, so I think like that, which is, the statement that basically,
the Milton Friedman rule is that corporation exists to make money for shareholders. And my colleagues here at Darden, including Ed Freeman, who was the, let's say, the inventor of the stakeholder theory, who's actually a colleague of me here at the University of Virginia, said, no, organizations should take multiple stakeholders into account, not just shareholders to create value. And so the question has always been like, do firms that do good, do well, do good for the environment, for the social, etc., will do well financially, and it's not clear. So the last 15, 20 years of research hasn't really shown that. And also the causality could go the other way, which is that maybe after you do well financially, then it's easier to do good for the environment and do good for the customers and communities, etc. And so it's very much an open question, and I encourage everyone to always keep an open mind that whatever academic study you look at, or whatever research that comes out and you read, you should always be skeptical about the evidence, because it's always very limited time period. There's always a limited we can look. And finally, I think European investors, what my research shows is European investors play a crucial role in the new wave of exporting ENS. So if you think about the US is very important for G, for exporting good governance, now I think about Europeans as the best place to export good environment and social practices, and also because they're responding to growing investor demand. Sorry, next slide, please. And Josina, I'm going quite slowly here. I apologize. But so my goal was, because there's very limited research, I work with the United Nations Principles for Responsible Investing, which is the UN-sponsored largest network of institutional investors around the world. And to me, the most important principle is, of course, implementing ESG, incorporating it, but it is that you have the data, that you can actually see what investors are really doing. So next, please. And there's been a huge growth of PRI, and this is just now reached over 100 trillion, about 3,000 signatories. Next, please. And next. And what I was able to see is what type of strategies are implemented. So you can think about screening as what you decide to put in your portfolio. Do you want to avoid tobacco, guns, etc.? Positive screening would be, do you want to have the best ESG companies? Thematic would be, which is in blue in that chart, is are you designing funds specifically towards renewable energy, water, etc.? In green is integration. Are you going to change the whole practice of fund management from research, valuation, portfolio construction, risk management towards this? And finally, engagement. Do you want to change the companies in your portfolio by engaging with them, by voting, by lobbying, etc.? And so next, please. What I did with my co-authors is look at whether this really has changed the fact that the investors adopt these principles. Will they effectively change the ESG performance of the companies in their portfolios? And so what you see here in blue is good, meaning on average, the companies that are the PRI investors have in their portfolio have better E, S, and G scores, meaning they do better in environmental, social, and governance standards. Well, what you see in red is the US, where I'm from, where I am right now. And what we find is this is not so true in the US. In other words, a lot of investors are signing these principles, but not really walking the talk. So next, please. In the interest of time, I'm going to say there's a lot of open questions out there. Data quality issues, the explosion of different initiatives and different data providers on ESG. A lot of research is still focused on equities, and we've heard about green bonds in the beginning of the morning, and there's a lot more there in the fixed income markets. And finally, how does this all help us to achieve the United Nations Sustainable Development Goals? So next slide, and I will conclude with this last slide, please.
So I was chairing a session with the United Nations Principles for Responsible Investing on Monday, and this is ongoing through the week. And the first papers were out there was about what are we learning about in the COVID environment? Is the pandemic exacerbating the social dimension, the fact that you need employee and safety and good labor practices, and is it going to reduce the environmental dimension? And so I think we skipped the slide there, but there was an interesting article about, so one more back, please. An article by actually another Portuguese who's an academic from Boston University. One more back, please. Yes, and they looked at the companies in the S&P 500. Now forward, please, sorry. This is tough from out here. One forward, please. Just to, yeah, okay, it's fine. So they look at what happened to the stocks in the first quarter in the S&P 500 that had better environmental and social performance, and they did find that there was some evidence that those companies that had better ESG did well in that quarter. Myself, with my co-authors, we're looking at how did investors reposition their portfolios. And what we find here is they really didn't care so much for ESG, which is in green. They didn't change their holdings based on ENS, but they really cared about hard financial resilience. Low leverage and hard cash. So hard measures of resilience rather than soft. But I would say, and if you can go forward now, please. I would say, the stock market is now recovered. So one more. The stock market has now reversed a little bit in the second quarter, and COVID hasn't gone away. And so there's a lot of decoupling between what's happening in the market and the pandemic and economic conditions. And so there's a lot of active research on that. So final slide, please, if I may, and I'll turn it over to Josina. It's just to say obrigado, and our founder here at the University of Virginia was Thomas Jefferson, and this is the picture literally from my office. So, thank you so much. Obrigado outra vez pela vossa atenção. Thank you, Pedro. Josina, you want to share with us what are your views also on this research and yes, specifically on G and ethical issues? Yes, thank you very much. Pedro, it's wonderful to see you by camera. I do apologize to the audience and to the CMBM, and I thank you so much for the invitation. I apologize I cannot be there in person. I would love to be there. But this is sometimes the new reality. Having said that, Pedro, I love what you showed in your slides, because you gave us the brushstrokes of the attention points and the focus that where we should be. And I was reminded, I think about 5 years ago, we were first in contact when CFA wrote its shareholders' rights report, which was looking at the SRD, Shareholders' Rights Directive revision back in that time, and seeing how institutional investors should be engaging with companies. And nothing really much has changed. And I think that is interesting. What has changed is the focus, both by journalists, by the public at large, and by policymakers on ESG, and rather the E and the S. That has been a fast forward. And I'm recalled that in 2015, when the Commission came out with its action plan on CMU and the Lord Hill, that ESG and sustainability was half a sentence in that report. And to show you that fast forward, how somehow European and national policymakers got in tune with the public, saying, something is going wrong, the world is wrong, and really push that agenda forward. And I think that's interesting, because that is acknowledged, and I'll turn to my comments on the research in a minute, but I want to share with you a Corona survey that we did at CFA Institute with our global membership, which highlighted some of the issues in this period, and where our members
see collaboration with regulators and policymakers. And in contrast to the last crisis, when I was sitting in the European Parliament advising the Econ Committee, this time round, financial service professionals really want to work with regulators. They see the purpose of regulation. That is interesting because that wasn't the case in the previous crisis. But they see also that there should be flexibility. And I think that is highlighted in the ESG sphere. And Pedro, you touched upon it. I think you have so many different initiatives going around the globe on ESG. At the EU, of course, we're far in advance. We have the taxonomy, the SFDR, the benchmark regulation, and already at the ESMA level, we are looking into the details of how this should be applying. But it is very complex, and it is incredibly complex for the retail investor. So I think this is a challenge that we face in Europe. I think the preceding panel, I was trying to listen to the Portuguese, was speaking about CMU as far as I could gather. The challenge is how to get a CMU working, focusing on different products, getting that retail investor in there, because it is necessary. It's a lively blood, and ESG is incredibly important for that. Going now to what Pedro said, I think what has been interesting, of course, is looking at this information flow and seeing, of course, that we have an issue in that, the biggest investors, the share concentration in the biggest investors is very high, which sort of puts out retail investment. Of course, retail investment goes through mutual funds, so that is a sort of an indirect attitude. But we see that retail investors are incredibly interested now in how their investments are proceeding, and we need to keep that into account. What is difficult, though, is that even though at the EU level, let's say on the E and the S, as mostly on the E, and Pedro, you refer to it, that it's mostly focused on climate change, the G part has sort of been tagging along. It crops up in different regulations. You have a little bit in MiFID on investor protection. You have a little bit of it in the Shareholders' Rights Directive, but it's sort of a bit spread along, and it's not quite clear at the EU level. It is clear at the national level. There are lots of corporate governance codes. Most stock exchanges have developed a corporate governance code on this, but again, it is fairly dispersed. So this is something that needs to be looked at an EU level. I would say that you mentioned, Pedro, the sort of cross-fertilization foreign investors, how they can bring in new ideas to companies. That is key, and I think that's key for developing Capital Markets Union. We did a report together with Better Finance, which is the financial users organization in Europe and represents, amongst others, of course, shareholders and investors in financial products. And what we really saw is that there needs to be increased convergence at the EU level. That was really one of the big findings of this report. There needs to be more action on that governance and this engagement with investors on the EU level. And national supervisors need to really act together in supervisory convergence and feed information and build this dialogue at the EU level. So this is going to be really important. The other thing that came out in this research was that fiduciary duty, the duty of care of investment managers, is put at the top by CFA members and financial users. So both our organizations, Better Finance and CFA, saw this as being really at the top, this duty of care. And of course, when you see the concentration, it becomes incredibly important. And I would remind you of one of the dangers, of course, of the big investment institutional investors over dominating is that something that came up in the Financial Times, I think either today or yesterday, on the issues when we are doing online voting at annual general meetings.
there seems to be no time for retail investors. And as it's concentrated, it means that the small voice gets left out. Again, this is an issue we face in Corona times. We're going online. It is difficult. This engagement is going to be very difficult to do in this new world we find ourselves. What I also want to share with you is from our coronavirus survey is, you know, we have a problem when we look at engagement of retail investors into this whole process is, do we expect them to be educated? And again, it comes back to that duty of care. Will they understand everything they're being shown in ESG, all these disclosures? Will they understand it? Will they understand the problems of due diligence on the supply chain, which is what we have seen in Corona times has created quite a few issues. And that brings me to some interesting developments in France, where, for example, Danone, the food and beverages company, has recently qualified in a new, I think it's a new French law, as a good purpose company. So again, that is interesting. It brings in this ethical debate, a company that wants to show it is there for the good of society. That is an interesting aspect. And that reminds me of something you said, Pedro, is that, again, the reputation, you know, when you look at the Milton Friedman, you know, you have to, you know, first you make money, right? That's what you're there about. And then when you make money, then you can do good. It reminds me of Louis Vuitton, for example. We all know the luxury goods company that makes a lot of money in the recent years. But then in Corona times, it actually repurposed its perfume factories to make hand gel for hospitals. Again, you know, that is an interesting aspect of development. And I'm reminded of a conversation between CEOs of different investment management companies around the globe, where our CEO, Mark Franklin, took part, where there was an acknowledgement that in Corona times, suddenly the highlight is on do good. Show that you do good, show that you do something in this Corona times. So that is an interesting aspect of that ethical issue. We will be coming out shortly with some more research on the sustainable corporate governance. And we have done some further research with institutional investors. And we see that really there, again, part of that due diligence is difficult. The way in which the information will be given to investors is very, very important. And I think that is something that we hope at the EU level there will be either a best practice or a scoreboard, something that helps national regulators build together an even platform. And Pedro, sorry, because I get very enthusiastic on this topic, I will give you back the floor. I could go on talking for hours, but I know we don't have hours. No, and I also want to, that was great. I thought, I think standing out here in the US, we have really behind the curve in terms of what's happening in Europe, and all that you're doing, I think, helps. I follow it, and I think that will change the, the nature of markets. Again, the taxonomy, the green bond standards, the climate benchmarks, the corporate disclosure, all that is a force for good, I think, because investors will adopt those, even those that are not, based in the EU. I think there's another concern I have in this world, which is nationalism and, sort of a retrenchment from globalization that, as Josina was pointing out, has been a force for good for, this cross-pollination of markets. And I'm a beneficiary of that myself, having lived and worked in 3-4 countries by now. And I see that in the research, that you shouldn't be fearful of foreign capital. And I think wherever you go, people are typically fearful of foreign capital, including here now with China, or this tension that the US has with China. But I think it is important at time of COVID for that capital and firms to be responsible. And Josina pointed that out. I'm very particularly interested in the next panel, and I will sit in and just hear to, from what's going on in Portugal. I myself was very interested in the OECD's report that came out, and the CMVM was involved with. And I hope for the best over there. And if I can be of help,
that really looking forward to do so. But you know, particularly for countries where the markets are shrinking, the number of listed companies is going down, and so forth. How can we really, you know, make that transition towards a more sustainable and you know, fair world, and have finance be a force of good, which is what Josina pointed out has been the purpose of CFA, and you know, and many other organizations out there, and of course the CMVM as the market regulator in Portugal. So all of you, all the best, and if academics, if we can help, I mean, we're more than happy to. But just be mindful, all academics, we can only say what's in the data and what's the kind of the limitations of what is possible to observe. And many times what we don't have is the right data. So in many times we need to collaborate with people like the CFA, which we did, organizations like the regulators and others to get a better understanding of what can really be impactful to change. Pedro. So thanks again for the opportunity. Pedro, thank you very much. It was very interesting. We should have much more time to continue this debate. I invite Josina, if you want to pass a final message before we proceed with the roundtable. Thank you so much. Yes, we could have done with more time, but I know that it's always limited. And I will share with you our Corona survey and our Better Finance report, that if anyone attending this conference is interested, they can have that link. And I would say it is important. We have the challenges of an increasingly digital economy, where data, we're awash with data. And when I speak to regulators around Europe, they see greenwashing as being a real issue. Again, I go back to that poor retail investor that does need to depend on that, his advisor with that duty of care to be responsible. Your retail investor cannot understand everything. Financial education is important, but you cannot educate up to the latest. And the ESG world is complex. How do you know something really is ESG, that it's the right way of looking, that what you want to do, which is to save the world as a retail investor, or, you know, as for example, my daughter of 13 keeps telling me, "Mommy, how are you saving the world? You're just talking. Are you actually doing anything?" Well, that doing, how do we translate that to that retail investor? I hope, and I'm sure that at CMVM you're really focusing on this. I know, Gabriela, you're a star in that firmament of that, but I think really this is an issue that we need to address. Thank you. Thank you very much. Agora, durante o português, temos aqui então o nosso painel, que no fundo é para discutir o facto de cada vez mais na atividade empresarial e no setor financeiro ser necessário integrar fatores ambientais, sociais e de governo societário. Temos esta questão da urgência em matéria climática que temos de lidar, e também os problemas sociais e de governo e de económicos que enfrentamos, que foram acentuados ainda mais agora com esta crise. E isto vem a reclamar uma diferente abordagem, que nomeadamente implica a criação de valor a longo prazo, a compatibilização dos interesses dos acionistas com das outras partes interessadas e também elevados padrões éticos e de governo societário. E, portanto, era sobre estas matérias que gostava de conversar aqui com vocês, e também falar um pouco do combate ao greenwashing e do peso regulatório que nos vai trazer esta nova regulamentação da europeia. Começando aqui pelo engenheiro João Castelo Branco, eu lhe perguntava o seguinte: enquanto CEO da SEMAPA e Chairman da Navigator e da Cecil, que operam em setores de atividades expostos a riscos ambientais, vinha-lhe perguntar se notou uma mudança de abordagem e de atitude no relacionamento que têm com os vossos investidores e acionistas, nomeadamente de as empresas terem planos de maior sustentabilidade, ainda que tal implique investimentos que podem afetar, no curto prazo, a rentabilidade para os acionistas. Muito bem.
Muito obrigado, Rita. Eu queria começar por agradecer o convite da CMVM para participar neste painel. Enfim, nós como grupo industrial, obviamente esta temática da sustentabilidade, nomeadamente na área ambiental, mas não só, é crítico. Portanto, estamos aqui com muito gosto. Para responder à sua pergunta, eu diria que sim, que sentimos uma mudança. Eu talvez segmentaria, falando do ponto de vista dos investidores que falam connosco, acho que há diferenças, faria uma segmentação. Nós temos uma componente grande de investidores ibéricos, em ambas as nossas empresas cotadas, que se calhar estão um bocadinho menos maduros nestes temas do ESG que outros, a gente fala, e portanto esse tipo de investidor obviamente já se apercebeu que esta matéria da sustentabilidade e da necessidade de investir em descarbonização e em temas ambientais é uma vaga de fundo e que está a ganhar força e, portanto, fala connosco, não tanto com a preocupação de saber se nós estamos à frente dessa vaga que vem aí, mas mais com uma preocupação de que impactos é que isso vai ter no negócio e nas nossas, digamos, situação financeira. E, portanto, é mais um diálogo sobre como é que o vosso CAPEX vai ser afetado, em que medida é que vocês não fizeram estas coisas, que riscos é que estão a ocorrer do ponto de vista da licença para operar, etc, etc. Portanto, é uma preocupação mais de perceber se os nossos business planos vão ser afetados por aquilo que aí vem e reconhecendo que aí vem. Portanto, digamos que esse tipo de investidor é mais esse tipo de diálogo que tem connosco nesta matéria. E, obviamente, com isso. Eu diria que se nós vamos para investidores mais do norte da Europa, alguns americanos, ainda que aqui se diz que os americanos se calhar não estão tão... O diálogo é diferente porque já é mais uma preocupação sobre o que é que vocês estão a fazer, os indicadores que estão a reportar ambientais, quais é que são, quais são os objetivos, em que medida é que vocês vão estar a integrar os índices e os ratings de sustentabilidade. Portanto, é mais já uma preocupação não só de perceber os impactos financeiros, mas em que medida é que nós estamos, de alguma forma, também a querer liderar esse tipo de movimento. Eu diria que este segundo tipo de investidor, o que não está a relaxar é as expectativas de rentabilidade, nem de cash flow, nem de coisa nenhuma. Portanto, quer que façamos o outro, mas que não deixamos de ter o anterior. E, portanto, o que significa que é um desafio para nós, porque não diríamos que não está a fazer o trade-off entre menos cash flow no curto prazo para fazer, portanto, quer tudo. Portanto, isso é uma situação com que nós nos confrontamos e diria que no curto prazo coloca um desafio, eu diria que no médio prazo não. Portanto, sim, a resposta é sim, sentimos essa pressão, essa mudança de diálogo, acho que há questões diferentes. Nós, tradicionalmente, estamos obviamente a reagir, não é? E, portanto, a Navigator é uma empresa que há muitos anos que faz o reporting ambiental bastante circunstanciado, desde 2005 que adotou a metodologia do GRI. Sim. Foi a primeira empresa portuguesa a ser certificada ambientalmente pela norma ISO 14001, ou seja, é uma empresa que tem uma tradição de fazer um reporting ambiental bastante circunstanciado. Foi, de facto, a primeira empresa em Portugal a anunciar a neutralidade carbónica para 2035 e temos um plano de investimento de cerca de 150 milhões em vigor para produzir energia elétrica a partir de fontes renováveis, poupanças energéticas, também a fazer a compensação de CO2 para cultivo de floresta autóctona, etc. Portanto, temos um programa com 150 milhões de euros em cima da mesa que já está a decorrer para fazer frente a isso e para chegar à neutralidade de carbono em 2035. A Cecil é uma empresa que opera no cimento. Como sabem, o cimento exige muita temperatura para ser fabricado. Atrás dessa temperatura vem a libertação de CO2. O próprio processo de fabrico de cimento liberta CO2. Portanto, a Cecil também já aderiu ao objetivo, neste caso, de neutralidade carbónica em 2050. Temos um investimento grande previsto de cerca de 70 milhões numa unidade industrial para avançar nessa matéria, deixando de consumir combustíveis fósseis e, portanto, para isso reduzir a pegada de CO2 e também produzir o que nós chamamos o chamado low carbon clinker, que é um cimento com menos incorporação de calcário e, portanto, com menos libertação de CO2. Portanto, estamos a fazer o que achamos que temos que fazer. Há aqui um desafio muito grande que eu imagino que que também falaremos mais adiante. Toda esta matéria de reporting, ela própria é um desafio. Há muitas metodologias, o Carbon Disclosure, o Sustainalytics, agora vem a taxonomia da União Europeia, etc. Portanto, a questão do reporting é um desafio também importante. Nós acreditamos que estamos bem apetrechados para o fazer.
mas enfim, será importante encontrar uma forma equilibrada, objetiva e correta de o fazer, mas é também uma das coisas em que estamos a investir muito. Nós temos um grupo a nível CEMAPA, onde estão responsáveis de sustentabilidade de todas as empresas, que é liderada pelo CEO da nossa área de ambiente. Certo. E esse grupo, no fundo, de alguma forma, tem como vocação tocar o tambor para todos nós, no sentido de dizer como é que é, quais são as metas, quais são os objetivos, quais são os planos, estamos a ir suficientemente depressa ou não. Portanto, estamos a reagir, mas voltando à sua pergunta inicial, sim. Notamos, de facto, uma interlocução diferente da parte dos investidores. E admito, ou seja, para atingir esse plano de descarbonização que referiu, isso implica voltar dos investimentos. E a questão é, efetivamente, sentem suporte dos acionistas na realização desses investimentos que irá implicar, ou seja, na rentabilidade necessariamente que eles vão, ou... Como eu digo, aquilo que nós sentimos do lado dos investidores é que eles querem tudo, não é? Portanto, querem grandes cash flows, o cash flow a continuar, dividendos a continuar, mas... Isto não é possível. Portanto, na prática, não sinto que tenha assim muita... Sim, esse suporte. Não, portanto, mas assim, o que nós acreditamos, e é isso que nós acreditamos e sempre acreditamos, isto não vem de agora, nós, quer dizer, obviamente temos empresas cotadas no mercado, mas somos um grupo também que tem a maioria familiar em algumas das e que tem vindo a participar nestas indústrias há muitos anos e, portanto, nestas coisas há que ter uma perspectiva de médio prazo. E é verdade que no curto prazo pode haver uma certa tensão entre a geração de caixa e os investimentos que têm que ser necessários para manter, digamos, para ir na direção da neutralidade carbónica e para assegurar que temos um impacto ambiental perfeitamente controlado. Mas é uma tensão de curto prazo. Nós não acreditamos que seja uma tensão de médio prazo. Acho que no médio prazo o grupo vai valer mais e vai ter mais capacidade de gerar valor, mesmo para os seus acionistas, se fizer estas coisas agora. Portanto, é de facto não chega a ser um dilema, mas há de facto ali uma tensão entre o curto prazo e o médio prazo que temos que gerir, mas é para isso que cá estamos. Muito obrigada. Isabel, gostava de lhe colocar uma questão. Todos sabemos, ou seja, que é necessário muito o apoio público e os fundos públicos para esta transição para uma economia mais verde e inclusiva, mas são insuficientes e, portanto, o setor privado e a canalização das poupanças do setor privado para financiamento de projetos sustentáveis é crucial. Todo, no fundo, o ecossistema, ou seja, todos os stakeholders, desde o setor financeiro, as empresas, os investidores institucionais, os reguladores, administradores de benchmarks, portanto, todos os stakeholders têm de ter um papel relevante e contribuir de forma concertada e, nomeadamente, a parte dos operadores de mercado. A Euronext tem apoiado muito o investimento e o financiamento a nível de sustentabilidade e, portanto, gostava que partilhasse aqui connosco o que é que tem sido a visão da Euronext e que iniciativas têm vindo a desenvolver nesta área. Muito obrigada, Rita. É um enorme prazer estar aqui. Muito obrigada à CMVM pelo convite e pela iniciativa. E parabéns pela iniciativa excelente, mais uma vez, desta conferência. De facto, a Euronext tem vindo a aprofundar o seu papel enquanto infraestrutura de mercado, enquanto bolsa, grande bolsa europeia, em particular desde há cerca de um ano atrás, quando anunciámos o nosso plano estratégico para os próximos 3 anos, que tem como um dos seus pilares, precisamente, Enable Sustainable Growth. E, portanto, temos um pilar específico de sustentabilidade, no qual nos comprometemos a facilitar tudo o que sejam instrumentos, produtos, serviços, iniciativas que possam ajudar quer as nossas empresas emitentes, quer os nossos investidores a trilharem este caminho que já foi aqui partilhado por outros, que todos temos que trilhar neste sentido. E, portanto, desde logo, a visão é, se por um lado os investidores, os cidadãos enquanto investidores, são cada vez mais exigentes na forma como aplicam também as suas poupanças, na forma como selecionam os seus produtos e aplicam as suas poupanças, no sentido de perceber se estão efetivamente a fazer uma diferença com essas decisões para, enfim, lidarmos com todos estes problemas.
Os investidores institucionais, reconhecendo esta vaga de fundo, como foi aqui referido, estão a incorporar muito rapidamente na forma como constroem os seus portfólios, designadamente na utilização de índices, e já vou voltar a esse tema, muito rapidamente estes critérios na sua alocação de investimento. Há uma vaga também de regulação europeia e nacional nos próprios mercados financeiros, que também está promover este caminho e, portanto, a Euronext tem aqui um contexto onde não pode fazer outra coisa que não seja, quer junto das entidades emitentes, quer junto dos investidores, perceber onde é que estão os produtos, os serviços, as iniciativas nas quais podemos efetivamente fazer a diferença. E já identificamos um conjunto de iniciativas, inclusive que já fomos lançando ao longo do ano, e temos mais um conjunto de outras em carteira que vão ser lançadas nos próximos 6 a 12 meses. E muito sucintamente, eu vou só aqui referi-las rapidamente. Portanto, do lado dos emitentes, ou seja, apoio às entidades emitentes, começámos desde logo em janeiro por lançar um guia para o reporte não financeiro, portanto, precisamente para apoiar as empresas no reporte destes indicadores de governo, ambientais, sociais, de acordo com aquilo que são os estándares que existem atualmente, e o tema standards é um tema em evolução, porque existem um conjunto de estándares privados e existem iniciativas da Comissão Europeia no sentido de desenvolver estándares que poderão ser mais harmonizados, se quisermos, ou comuns a várias jurisdições. E poucos meses depois, já em junho, lançámos um ESG Advisory Services. Tudo isto são iniciativas europeias designadamente e, portanto, também estão disponíveis para as empresas e para o ecossistema português. Um serviço de advisory que tem como objetivo apoiar as empresas naquilo que é a comunicação da sua estratégia de sustentabilidade, dos seus indicadores, naquilo que também são as exigências que os investidores, ou as necessidades que os investidores têm, na identificação de investidores, que é uma comunidade crescente, eu diria exponencialmente crescente, portanto, a identificação dessa comunidade de investidores, um CRM, se quiserem, para os investidores ESG, e ajudar as empresas a identificarem esses investidores, comunicarem com os investidores e terem, assim, uma relação melhor na valorização da sua estratégia de sustentabilidade. Depois, tratámos também de desenvolver a nossa área de obrigações sustentáveis. Nós já tínhamos, desde outubro do ano passado, um segmento dedicado às Green Bonds, que são um tipo de obrigações, todos conhecerão provavelmente, onde as empresas podem angariar fundos para projetos que tenham desempenho ambiental de acordo com determinados critérios, de acordo com um standard também muito utilizado, que é o standard da International Capital Markets Association, e com a obrigatoriedade de uma certificação externa. Portanto, as obrigações que estão listadas neste segmento, e algumas empresas portuguesas também já emitiram neste nosso segmento, têm que cumprir esse standard e têm que ter essa certificação externa. Mas, como digo, alargámos já mais recentemente, em junho, esta oferta para outras tipologias de obrigações sustentáveis. Aliás, designámos-las ESG Bonds, e dentro dessas ESG Bonds temos então as Green Bonds, mas temos agora também as Social Bonds, e já temos algumas emissões nesta categoria, que também têm tem um standard da ICMA também relacionado com objetivos sociais. Temos as Sustainability Bonds, que são obrigações que têm simultaneamente objetivos sociais, ambientais ou de governance, e temos as Blue Bonds apoiadas num standard das Nações Unidas sobre a economia azul, e ainda um último segmento que são as SDG Linked Bonds, é um nome um bocadinho difícil, mas que essencialmente tem uma abordagem diferente e no qual existe uma grande expectativa que venham a ter bastante adesão, que são obrigações que não vão financiar projetos em concreto, como todas as outras obrigações que acabei de referir, mas vão financiar as estratégias, empresas que tenham estratégias de sustentabilidade com indicadores muito bem
definidos e com depois reportes anuais à medida que essa estratégia vai sendo implementada e o retorno financeiro dessas obrigações está de algum modo indexado ao sucesso dessas estratégias. Já existem uma ou duas emissões com estas características, mas temos assistido a muito interesse da comunidade financeira nesta abordagem em particular. De um modo geral, para os emitentes, estas são, muito resumidamente, algumas das iniciativas. Como digo, temos outras em carteira que iremos lançar nos próximos meses. Para os investidores, e sobretudo para os investidores institucionais, já tínhamos um portfólio de índices muito importante e o tema dos índices é particularmente relevante porque, dado que existe uma tendência, enfim, já da última década, de aumento do investimento, chamado investimento passivo, ou seja, de fundos que replicam índices, é cada vez mais relevante o tipo, a diversidade, mas sobretudo a qualidade dos índices que se produzem e que se calculam e que se divulgam. Porque há cada vez mais ativos sob gestão indexados a estas carteiras de índice. E aqui a Euronext tem uma estratégia muito clara, que é, nós não desenvolvemos uma equipa de peritos nestas várias temáticas da sustentabilidade ou do ambiente, ou enfim, dos temas sociais ou de governance, mas recorremos a entidades especialistas internacionais, enfim, procuramos que sejam as mais reconhecidas pela comunidade financeira internacional, e refiro-me aqui à VGO Iris, ao CDP, ao Carbon 4, à ISS e outras, e estabelecemos parcerias com uma diversidade de entidades dessa natureza que nos ajudam a desenvolver a metodologia de constituição destes índices. Já temos mais de 40 famílias de índices ESG. A Euronext é, aliás, o maior provider de índices ESG para produtos estruturados, designadamente certificados, ETFs, etc. Lançámos e relançámos dois grandes índices, e só queria aqui referir esses dois, muito rapidamente. Em junho lançámos o ESG Eurozone Large 80, é o nosso primeiro benchmark europeu, que tem as 80 empresas que têm melhor desempenho num conjunto alargado de critérios, portanto é o best in class nos vários critérios ESG, nos três vertentes, nos três pilares, no I, no S e no G, e com esta seleção de 80 conseguimos, face à carteira base, que eram as 300 maiores da Eurozone, uma poupança de emissões de carbono de cerca de 75%, portanto é um resultado interessante. E é curioso porque foi aqui referido o tema do greenwashing, e quando nós começámos a desenvolver este índice, isto foi um pedido de um conjunto de bancos europeus que nos fizeram este pedido para desenvolvermos este benchmark. A primeira condição que eles nos puseram foi: nós queremos ter a certeza que este índice não vai ser acusado de ter problemas de greenwashing. E, portanto, desenvolvam lá a metodologia que quiserem, mas temos que ter essa certeza. Já volta-se com o greenwashing. Portanto, há uma preocupação, isto para referir que há uma preocupação, de facto, acho que também das instituições financeiras, em credibilizarem este tema, estes produtos e estes investimentos. Esse foi um que foi lançado agora em junho. Sobre ele lançámos um contrato de derivados também, um contrato de futuros, e, portanto, é uma iniciativa que acho bastante relevante. A segunda, muito interessante, é a atualização da metodologia daquele que foi o primeiro índice low carbon da Europa, que foi o Low Carbon 100, que foi lançado em 2008 ainda, quando pouco se falava, ou muito menos se falavam sobre estes temas, mas atualizámos esta metodologia e para sermos o primeiro gestor de índices a ter um índice alinhado com o Acordo de Paris. Ou seja, introduzimos na constituição do índice, ou seja, na seleção das empresas, os critérios do Acordo de Paris e, portanto, passaram a fazer parte só deste índice as empresas que cumprem esse critério. E este índice já tem quase 1 trilhão, é o maior, é o índice que tem mais ativos sob gestão, já tem quase 1 trilhão de euros de ativos sob gestão. E resumia aqui, embora tivesse muito mais para dizer sobre isto. Muita iniciativa. Engenheiro Fernando Faria de Oliveira, convidava-o a partilhar connosco
Como vê o papel que os bancos devem assumir aqui para esta transição para uma economia mais verde e inclusiva, nomeadamente se deverão atender com especiais condições a projetos e empresas em termos de sustentabilidade? Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria também dar os meus parabéns à CMVM pela organização desta conferência anual, que começou excelentemente. Creio que criou verdadeiro valor para todos aqueles que estão a assistir, quer presencialmente, quer pela via da Zoom, e eu, por exemplo, as primeiras sessões acompanhei por Zoom. Queria também começar com uma observação que tem a ver com o facto de haver 17 objetivos definidos pela ONU para o desenvolvimento sustentável. O enfoque está a ser agora muito colocado nas questões das alterações climáticas, sem dúvida, mas todos são extremamente importantes e todos, naturalmente, têm que ser integrados nas estratégias e na governance das instituições, quaisquer que elas sejam, bancárias ou de outro setor de atividade. O setor bancário, indiscutivelmente, tem um papel determinante na prossecução da agenda da sustentabilidade. E pode dizer-se que está fortemente empenhado para isso. Fez agora um ano que um conjunto de bancos, 130 bancos de 47 países, assinaram ou aderiram aos princípios da banca responsável. E mais de metade desses bancos são europeus, e há vários bancos com atividade em Portugal que aderiram a esses princípios. A APB e vários dos seus associados também integraram o grupo de reflexão para o financiamento sustentável, que foi criado exatamente para promover e acelerar as práticas de investimento sustentável em Portugal. Assinaram, como outras instituições aqui presentes, a Carta de Compromisso para o Desenvolvimento Sustentável em Portugal, tendo-se o setor bancário comprometido particularmente em promover o debate sobre a sustentabilidade e sobre os riscos e as oportunidades ESG, promover a gradual integração dos critérios ambientais, sociais e de governação nas análises de financiamento e investimento e promover a formação em termos de financiamento sustentável. São três grandes áreas que foram cobertas exatamente pela adesão do sistema bancário a este compromisso. A APB tem participado de forma muito ativa em todas as questões e iniciativas relacionadas com a sustentabilidade, e não só em Portugal, também tendo um papel muito ativo no âmbito da Federação Bancária Europeia, onde o nosso representante é o líder do grupo de trabalho da Federação sobre financiamento à economia e tem uma subcomponente que é esta do financiamento sustentável, onde também o nosso representante tem tido um papel muito ativo. Os associados da APB, por outro lado, estão, por um lado, completamente conscientes e aderem ao desenvolvimento de uma governance que tenha a sustentabilidade como um elemento essencial na sua estratégia e nas suas políticas. Estão naturalmente conscientes dos riscos e das oportunidades relacionadas com a sustentabilidade. Portanto, hoje em dia, todos os conselhos de administração do sistema bancário, em geral, têm um responsável, que em muitos casos é o responsável também do risco, pela área da sustentabilidade. Depois, os bancos também estão a desenvolver um conjunto de produtos que são testados e são comercializados, nomeadamente linhas de crédito para a eficiência energética, que existem, depósitos estruturados cuja remuneração depende do desempenho das empresas com fortes fatores ESG e contas de depósito totalmente neutras em carbono destinadas à geração dos millennials. Também os bancos têm estado particularmente ativos em operações no mercado de capitais.
como, por exemplo, já aqui faladas, emissão de green bonds, que tivemos recentemente, emissões da EDP, do Pestana, da Altri, etc., onde o sistema bancário teve também um papel importante. Ao nível da gestão de ativos, também se verifica uma maior alocação de investimentos e investimentos ESG, todos eles cumprindo os tais princípios para o investimento responsável. Definimos, no entanto, estamos numa área nova, um princípio do gradualismo na implementação das medidas e, nomeadamente, consideramos muito importante a necessidade de assegurar um período de transação adequado que na dicotomia green versus brown evita a criação de efeitos disruptivos no financiamento das atividades económicas e permita a continuação da criação de valor, mesmo neste momento em investimentos que não são green, mas que têm que continuar naturalmente ainda a desempenhar um papel importante na economia. Depois temos a importância da inclusão de atividades económicas que contribuam para a transição, sem dúvida que é para nós um ponto essencial. Consideramos que a adoção de uma abordagem progressiva baseada na identificação de macrosetores para a mitigação climática, com base nas emissões GII, seguidas da seleção de outras atividades, é um bom ponto de partida. A aplicação do princípio da proporcionalidade em instituições financeiras de menor dimensão e também o acesso a repositórios de dados gratuitos, que podem ser de origem pública ou uma PPP, uma pública ou privada, mas que evite custos excessivos às instituições bancárias para a obtenção, divulgação e reporte de informações em relação às quais também se comprometeu. Portanto, não há dúvida que hoje o setor bancário não só está completamente empenhado em ser parte ativa numa questão que é fundamental para o futuro do planeta e da humanidade, como está a desenvolver muitas iniciativas nesse sentido. E aproveitava então para perguntar que esta transição implica muitos desafios para o banco, nomeadamente em termos de uma expertise técnica nestas matérias, se calhar novas metodologias e mensuração dos riscos, até os próprios supervisores estão eles próprios a ver como é que iremos fazer a supervisão em termos prudenciais destas métricas, isto é tudo novo, e tem também, e coloca também mais requisitos regulatórios para os bancos. E, portanto, lhe perguntava a si como é que os bancos estão a ver este aumento crescente que tem-se assistido nos últimos tempos em termos de requisitos regulatórios. Nós temos aqui agora acho que 12 minutos, 10 minutos, portanto eu agora vou pedir para, vamos ter necessariamente de acelerar para voltar a falar daqui de outras questões. Bom, que ainda gostava é uma questão de fundo e também é uma questão que está a requerer imenso trabalho, tanto da parte, naturalmente, das instituições bancárias como dos reguladores e dos supervisores. Nós temos todo um conjunto de diretivas e de regulamentos que estão a ser revistos com vista à introdução, à incorporação de um conjunto de novos requisitos que tenham a ver com a sustentabilidade. E estamos a trabalhar em dois grandes blocos, o bloco prudencial e o bloco comportamental. No bloco prudencial, o que está em causa é, sobretudo, a tal incorporação de fatores ESG na gestão do risco, por um lado, e no tratamento prudencial das exposições. Portanto, isto é um trabalho de fundo, é um trabalho que envolve a revisão de mais de 20 diretivas e regulamentos. Depois, temos um trabalho intenso de medidas de índole comportamental, em relação aos quais há também alterações significativas em várias diretivas. Isto é importante, naturalmente, para designadamente os pequenos investidores, a diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras, o regulamento das disclosures, o regulamento da taxonomia,
que é um elemento crucial, pois que define o que são atividades económicas sustentáveis e diferencia vários níveis, a utilização de benchmarks sustentáveis, etc. O Banco de Portugal e a CMVM, naturalmente, têm estado muito presente no desenvolvimento destas agendas e, naturalmente, os bancos e a APB têm tido um trabalho importante na divulgação de informação e das suas posições, designadamente sobre os timings das alterações que vão ser impostas e sobre o nível dos requisitos que estão a ser pensados para serem introduzidos. Muito bem. Isabel, perguntava-lhe como vê esta nova regulamentação europeia que vem aí, ou seja, se considera, dos contactos que tem com os gestores de ativos e investidores institucionais, se será por si suficiente para combater o greenwashing? E pergunto-lhe isso porque a regulamentação é necessariamente limitada à União Europeia e o que tem, ou seja, vindo a lume, é que o que falta é, no fundo, uma posição a nível internacional, nomeadamente por haver tantos estándares e tantas formas de reportar informação não financeira que torna dificilmente comparável a informação que é divulgada pelas empresas, por um lado, e por outro que, para ser feito, no fundo, ter maior impacto, a taxonomia não deveria ser só a nível europeu, mas também a nível internacional. O que é muito difícil de alcançar, porque há necessariamente umas fações, nomeadamente do outro lado do Atlântico, que não querem regulação e querem maior flexibilidade e não querem princípios. Queria ver um bocadinho o que é que você tem a dizer disto. São duas questões, não é? Sim. Portanto, primeiro sobre a evolução da regulação europeia. De facto, no que diz respeito ao mercado de capitais e às diretivas que têm mais a ver com o mercado de capitais, e aqui refiro-me especificamente aos standards, estamos a falar essencialmente de standards de reporte de informação, o standard dos índices benchmark, o standard das green bonds, o reporte de informação não financeira, já referi, e a eco-label para os produtos de retalho. E a taxonomia, naturalmente. Daquilo que eu acompanhei deste processo, penso que havia uma unanimidade ou um grande consenso à volta da necessidade de harmonizar ou de ter estándares harmonizados, precisamente com o objetivo de termos comparabilidade quando estamos a olhar para um indicador de emissão de carbono, enfim, da CEMAPA, da EDP ou de uma empresa internacional, estarmos todos a olhar para a mesma coisa e tornar o processo a análise mais simples. Portanto, quanto ao objetivo, acho que há grande consenso. Depois é preciso, enfim, o diabo esconde-se nos detalhes e é preciso depois concretizar em orientações que sejam realisticamente aplicáveis, suficientemente flexíveis, porque isto é um tema em evolução, não é? Portanto, tem que haver um grau de flexibilidade que permita que essa evolução ocorra. E, sobretudo, haja proporcionalidade, não é? Porque nem todas as empresas, nem todos os setores de atividade têm as mesmas necessidades evolutivas neste caminho, ou têm-nas com ênfases diferentes nos diferentes temas da sustentabilidade, não é? E ter essa proporcionalidade de modo a não sobrecarregar com um contexto demasiado complexo ou demasiado difícil, em cima, enfim, de toda a regulação que já fomos tendo fruto da crise financeira, daquilo que veio a seguir à crise financeira, e, portanto, este caminho agora de o que é que vai resultar, ou o que é que está a resultar desse objetivo, que é um objetivo muito positivo de harmonização, há que haver um grande equilíbrio no ponto aonde se vai chegar, efetivamente. Naturalmente, quanto aos estándares internacionais, eu lembro que, enfim, demorámos algumas décadas a criar estándares contabilísticos internacionais. Sim. Nós estamos aqui a fazer um caminho que, com as devidas comparações, deverá ser mais ou menos semelhante. Vamos ter que dar algum tempo ao tempo para que isso aconteça e para que as condições também da geopolítica internacional o permitam, mas há muito, mas há uma força, digamos assim, dos cidadãos que estão a empurrar estes temas e, portanto, eu tenho algum otimismo relativamente à evolução dos mesmos.
Engenheiro João Castelo Branco, há bocado perguntei-lhe sobre, no fundo, qual era a perspectiva de como via dos investidores e acionistas. Agora perguntava-lhe mais na sua perspectiva de gestor. No fundo, a questão das finanças sustentáveis trouxe muito o debate que a gestão da sociedade deve prosseguir não só os interesses dos acionistas como dos stakeholders da sociedade, os clientes, os trabalhadores, os credores, isso aliás já temos na nossa lei há algum tempo, mas também que deve prosseguir outros interesses maiores, como seja a preservação do planeta, uma sociedade mais justa e equilibrada. Aliás, isto foi um dos temas de eleição que foi debatido este ano no Fórum de Davos, que foi esta transição para o chamado stakeholder capitalism. E, portanto, lhe perguntava assim qual é a sua visão ou seja, de a gestão, no fundo, integrar estes fatores de sustentabilidade no dia-a-dia e compatibilizando esses interesses com os interesses dos acionistas e os interesses dos outros stakeholders da sociedade. Sendo que isso é verdade, mas o cerne da atividade empresarial é um interesse lucrativo e, portanto, é uma articulação que eu diria que coloca um grande desafio à gestão. Gostava que... Muito obrigado. Eu acho que é uma questão fundamental a que me coloca. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que eu pessoalmente não estou de acordo com esta ideia que as empresas só estão para dar lucro aos acionistas e que isso agora é que se descobriu esta questão do stakeholder capitalismo, etc, etc. Eu acho que isso é uma visão falsa, mesmo em termos históricos. Já em tempos em 1900 e pouco, dizia o Henry Ford, dizia ele, é uma frase famosa deles, a business that only produces profits is a lousy business. Portanto, já vem de longe. E esta visão de que as empresas... E eu acho que não é novo pensar assim, de maneira nenhuma. Eu acho que as empresas... desde sempre trabalharam para os seus clientes, certo. Porque se não tem clientes não tem nada para fazer. Sim. Portanto, é um stakeholder que nunca deixaram de ter em consideração. Acho que as boas empresas sempre consideraram que os seus empregados, os seus colaboradores são essenciais, têm que ser motivados, formados, preparados, sim. Têm que ter perspectivas, etc, etc. E, portanto, sempre tiveram como stakeholders os seus empregados para sobreviver. Os stakeholders das empresas, agora é o que eu digo, o stakeholder capitalismo, eu já leio, mas trabalham com fornecedores, eu posso lhe dar alguns dados do grupo, alimentam muito fornecedor que delas depende, também são stakeholders, e portanto, e obviamente no feio disto tudo precisam de capital e portanto também têm que remunerar o capital. Portanto, eu não partilho desta visão que agora de repente a empresa deixou de se preocupar só com o acionista e tem que se preocupar com outros stakeholders. Eu acho que as empresas acrescentam valor à sociedade de muitas maneiras e muitos stakeholders desde sempre. Certo. Portanto, não é uma coisa nova, sempre foi e aí está. E, portanto, aliás, o Business Roundtable americano emitiu um statement, do meu ponto de vista, muito bem feito, aqui há uns tempos, a falar sobre the purpose of the corporation, que, no fundo, aquele é um statement de que nós estamos comprometidos com todos os stakeholders, mas também é um statement para reiterar aquilo que as empresas fazem na sua atividade normal, certo. Posto no papel, que não tem só a ver com os acionistas, mas que, em última instância, também tem que remunerar os acionistas, que é de onde vem o capital para fazer tudo o resto. Certo. Portanto, digamos que esta dicotomia e esta narrativa de que antes eram os acionistas e agora são os stakeholders, eu acho que não é uma narrativa correta. Mesmo a nível do planeta e das questões do planeta, obviamente as empresas têm interferências ambientais com o planeta, sempre tiveram, e esse aspecto está aí, depende dos setores e das atividades. Nós, no caso, por exemplo, da Navigator, trabalhamos a partir da floresta. A floresta está claríssimo que é uma das principais soluções para o problema do CO2, será a absorção de CO2 pelas florestas. Portanto, esse contributo também já estamos a dá-lo e deveríamos dá-lo mais, do nosso ponto de vista. Portanto, mesmo desse ponto de vista, quer dizer, não há sequer uma oposição entre remunerar o acionista e fazer tudo o resto, eles perguntar se são coisas sinérgicas. Isto para lhe dizer, enfim, estou um bocadinho a tentar opor-me a ser. Dito isto, e eu posso lhe dar aqui alguns exemplos, enfim, não quero estar, eu sei que estamos curtos de tempo, mas enfim, nós temos, no grupo, geramos 5 mil postos de trabalho em total, em Portugal, em termos indiretos, estamos a gerar mais de 30 mil, 75% dos nossos fornecedores são nacionais, originamos e arrecadamos para o Estado cerca de 1.000 milhões de impostos todos os anos. Nos últimos anos investimos 180 milhões de euros
em 60% disso em regiões fora de Lisboa e do Porto, portanto, no interior. Okay? E, portanto, e obviamente, procuramos remunerar os nossos acionistas no processo, não é? Mas, portanto, não estamos aqui exclusivamente para remunerar os acionistas e, portanto, agora, o que eu lhe digo é o seguinte, não há dúvida que, hoje em dia, o awareness das questões de sustentabilidade, nomeadamente das questões climáticas, etc., é muito mais intenso do que foi. Não é? Portanto, estas questões estão a ganhar peso. E, nomeadamente, a necessidade de reporte, mas o reporte, por exemplo, de informação não financeira é recente. Já estão a ganhar peso. E a minha opinião e a nossa opinião é que, de facto, não há, no curto prazo, isso coloca uma tensão, certo. Daí que se falou, e eu estou de acordo, é preciso equilíbrio na forma como a regulação vai, digamos, apoiar e incentivar essa transição, porque corre-se o risco de ser demasiado fundamentalista na forma como isso avança, de prejudicar tudo o resto que a empresa faz. O emprego, os impostos, os clientes, etc, etc. Portanto, mas essa transição tem que acontecer. Nós acreditamos, como digo, que não há uma contradição profunda. Pode haver alguma tensão no curto prazo, mas no médio prazo... Contradição não, era mais de articulação. E portanto, a transição tem que ser bem pensada, tem que ser feita com equilíbrio. Acho que é fundamental, voltando aos acionistas, ter acionistas comprometidos com o médio prazo, porque de facto quem tem acionistas que estão muito pensando no curto prazo não conseguem conviver bem com essa tensão. É mais fácil se os acionistas são de médio prazo e portanto têm uma vocação de prescindir de algo agora para no futuro voltar a ter o seu valor, etc, etc. Portanto, isso facilita, é isso um bocadinho que o grupo tem procurado fazer ao longo do tempo, mas, portanto, não sei se respondi à sua pergunta, entretanto estou preocupado com o tempo. Não, é que já estamos no fim, eu só queria fazer uma última pergunta muito rápida aqui ao engenheiro Fernando Faria de Oliveira. Uma das medidas que foi anunciada agora com este novo plano de ação da União do Mercado de Capitais é apreciar uma medida que vem impor aos bancos que, em caso de recusa de financiamento às empresas, terem o dever de, proativamente, as canalizarem para formas alternativas de financiamento, nomeadamente mercado de capitais. E, portanto, lhe perguntava como acha que os bancos vão reagir a este novo requisito de serem eles proativamente guiar os clientes, as empresas, para outras formas alternativas de financiamento, e também se está de acordo com esta visão que o mercado de capitais e o mercado bancário não concorrem, mas sim complementam-se, uma vez que os financiamentos que concedem às empresas têm fins e objetivos distintos. Bom, em relação à primeira pergunta, devo dizer que talvez não seja muito do conhecimento público, mas atualmente, se um banco recusar um empréstimo a uma PME, tem de fundamentar devidamente essa recusa à própria PME. Portanto, isso é uma matéria que já está em vigor. Nós, aliás, fizemos parte de um compromisso assumido pela EBF com a Comissão Europeia, que deu origem a este tipo de medidas, que está em vigor em toda a Europa. Mas isto é um plus, não é? Isto é um plus, e é um plus difícil, porque tem que ser profundamente analisado, e está a ser profundamente analisado, principalmente porque traz questões muito complicadas de concorrência. É uma matéria onde é muito duvidoso que uma instituição bancária possa aconselhar qualquer cliente a utilizar preferencialmente outras alternativas. Mas eles estão a recusar, portanto, ou seja, no fundo, os bancos estão a fechar a porta a esse financiamento. Podem aconselhar, mas indicar explicitamente, como no projeto inicial estava previsto, indicar especificamente, dirija-se ali ou aqui, isto está a ser analisado, aliás, é uma matéria que efetivamente existe, é um problema que efetivamente existe. Agora, naturalmente, na relação do banco com o seu cliente, geralmente a banca diz, olha, tem as alternativas de poder ir a uma outra instituição bancária ou utilizar uma outra alternativa de financiamento, sem especificamente indicar concretamente esta ou aquela. É uma matéria que está em discussão, portanto... E quanto à concorrência e complementaridade do mercado de capitais? Devo dizer que a APB, desde há muito tempo, que vem defendendo intensamente que os dois são absolutamente necessários, são absolutamente indispensáveis se queremos ter um crescimento económico bastante mais intenso.
Aliás, defendemos também muito o desenvolvimento da União de Mercado de Capitais. No âmbito da EBF, também estamos a participar no conjunto de sugestões que temos dado para que a implementação da União de Mercado de Capitais seja mais rápida. Este problema é ainda mais importante face ao momento que vivemos, em que, depois de uma fase em que... Deixe-me só começar por dizer isto. Na Europa, 80% das necessidades de financiamento das empresas são satisfeitas pela banca. Sim. Nos Estados Unidos, apenas 35%. Portanto, a banca tem vindo a ser verdadeiramente um grande amigo público, contrariamente a muitas percepções do sistema bancário que é um inimigo público. Sim. De facto, a banca tem vindo a ser verdadeiro motor da economia. Ora bem, estamos num momento em que, depois das tais medidas iniciais para suportar as dificuldades das empresas e das famílias face à pandemia, é um momento em que é necessário uma fortíssima recapitalização das empresas e um acesso a fontes de financiamento várias. Naturalmente que há os apoios públicos que são indispensáveis para desenvolver esta matéria na fase inicial, mas sem dúvida que banca e mercado de capitais vão ter um papel muito importante a desempenhar nessa matéria. Agora, o ponto de partida é muito difícil, porque não há dúvida que nós vivemos uma situação em que temos uma escassez de capital privada que é significativa. Temos uma produtividade que é 65% da média europeia e temos um número muito reduzido de empresas de alguma dimensão. Por outro lado, temos um baixíssimo nível de taxa de poupança. Somos o quarto pior país dentre 34 países mais desenvolvidos. E temos uma muito baixa taxa de investimento. Somos o oitavo pior país no tal conjunto dos 34 países mais desenvolvidos. Muitas vezes as pessoas põem a questão, mas será que não há uma relação direta entre o produto e a taxa de poupança? A experiência empírica demonstra que não há nenhuma. Países como o Reino Unido ou os Estados Unidos têm taxas de poupança baixíssimas, são países riquíssimos. Países quase que em começo de desenvolvimento têm taxas de poupança elevadas. Aquilo que pode levar a aumentar a taxa de poupança, que ouvimos aqui o professor Paz Mamed falar que a globalização alterou um bocadinho o princípio fundamental que a taxa de poupança tinha uma relação direta com a taxa de investimento. Temos que acabar. Pronto, portanto, resumindo, nós precisamos de um mercado de capitais eficiente em Portugal para complementar o trabalho da banca. E isto também é em benefício da banca. Muito obrigado. É pena que teríamos mais tempo a ficar aqui, mas é sempre com estes temas daria muito. Obrigado. Para almoço, os trabalhos serão retomados às 14h15. Como pedi há pouco, peço o favor de no regresso retomarem os vossos lugares que vos foram indicados. Bom descanso e bom intervalo.